Livro Vem Andar sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14, 29. Capítulo 4. Andando sobre as águas. Entrei na floresta por querer viver deliberadamente e não descobri, na hora da morte, que não vivera. Henry David Thoreau. Tempos atrás, fomos em férias a um hotel fazenda do Arizona. Minha esposa, que a vida inteira passara as férias ali, insistiu que minha experiência só estaria completa depois de conhecer o prazer de uma cavalgada de verdade. Passeamos por uma trilha, coisa suave demais para ela, já que não havia possibilidade de ninguém cair e se machucar seriamente. Para ser franco, sempre vi longe dos cavalos e nunca encontrei um que me inspirasse confiança. Mas claro que não estava disposto a admitir uma coisa dessas. Portanto, na manhã seguinte, saí a cavalo outra vez, acompanhando 5 ajudantes da fazenda incumbidos de levar a manada de cavalos para pastar a cerca de 2 quilômetros. Interessei-me bastante em conhecer o animal que me fora reservado. Os proprietários costumam batizá-lo de acordo com algum aspecto notável de seu temperamento. Quando alguém lhe prepara um animal chamado Tonto ou Valium, você já sabe o que esperar. Meu cavalo chamava-se Reverso, baseado em sua característica excêntrica de andar para trás quando alguém se mostrava tolo o suficiente para puxar-lhe as rédeas. Registrei na memória nunca fazer isso. A cavalgada até o pasto transcorreu sem incidentes. Deixamos a manada no local combinado e voltávamos para a sede da fazenda quando um dos ajudantes decidiu apostar a corrida. O animal que ele montava partiu a todo galope e de pronto os outros 4 começaram a correr para alcançá-lo. Reverso ameaçou fazer a mesma coisa. Por instinto, puxei as rédeas com toda a força. Reverso empinou e deu alguns passos para trás, como Silvio costumava fazer com um cavaleiro solitário. Em seguida, disparou feito uma bala de canhão. Por cerca de 1,5 km, Reverso correu emparelhado com os outros animais. Não galopávamos nem trotávamos, voávamos. Parecia uma cena de filme de faroeste. Os 5 ajudantes eram jovens acostumados a viver no dorso de um cavalo o verão inteiro, correndo à velocidade máxima. Reverso e eu ultrapassávamos 4 deles, Reverso e eu, quando, na verdade, ele se incumbia de tudo. Eu só esperava morrer. Olhei para o leito do riacho vizinho, tentando imaginar contra qual daquelas pedras minha cabeça partiria em 2, assim que não conseguisse mais me segurar e caísse. Êxodo 15:1 me veio à mente. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ao mesmo tempo em que pensava como Nancy gastaria meu seguro de vida, uma coisa muito estranha aconteceu. Percebi que havia uma grande possibilidade de eu sobreviver e aquele se tornar um dos momentos mais divertidos da semana. Conheci por alguns instantes aquilo que Mihaly chama de fluxo, minha melhor experiência particular. Senti-me cativado por uma única atividade. Só ouvi o bater dos cascos de Reverso, só senti o vento no rosto e o ritmo constante do galope. Pelo canto dos olhos, vi o ar suspenso dos 4 cavaleiros do Apocalipse que ultrapassei, momento de imenso prazer. Sentia-me vivo do topo da cabeça, agora sem chapéu, a ponta dos pés enroscados nos estribos. Comecei a rir de tanta adrenalina. Quando paramos junto à cerca, eu sabia que aquela tinha sido a melhor corrida de minha vida.
Não gostaria de tê-la perdido por nada deste mundo. Ao chegarmos à sede da fazenda, coisa que para meu enorme alívio, Reverso decidiu fazer sem pressa. Claro que o orgulho masculino não me permitiu confessar que a corrida não estava no programa. Sim, o cavalo é muito bom, comentei. Esfolegava um pouco, mas tudo bem. Minha única opção era dizer sim ou não à corrida. Precisaria decidir se tinha fé suficiente para andar a cavalo. Quando montei em Reverso, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Não conhecia os detalhes. Do contrário, talvez dissesse não. Nesse caso, porém, jamais me divertiria tanto, participando de uma corrida de cavalos. Bastou um único passo. Bastou me sentar sobre a sela para viver todo um mundo de experiências novas. O resto coube a Reverso. Não podia controlá-lo. O que poderia acontecer é eu ter perdido a experiência. Felicidade extrema. De certa forma, o ponto alto na história de Pedro acontece no meio da passagem. Está contido em uma única frase: Pedro andou sobre as águas. Existem vários outros elementos na história: a tempestade, o medo antes de andar sobre as águas e o medo depois de andar, o fracasso e as críticas. Todos são parte importante da narrativa e aprendemos com eles porque estamos familiarizados com tempestades, medo e fracasso. Podemos ignorá-los ou negá-los por nossa conta e risco, mas não compõem toda a história. No meio da passagem encontramos este acontecimento notável: Pedro andou sobre as águas. Ele conheceu a alegria e a liberdade de experimentar o poder de Deus, após se dispor a correr um perigo enorme. Acho que naquele momento, Pedro armazenava lembranças que levaria para o túmulo. A sensação da água de alguma forma solidificada sob os pés, a força do vento no rosto, o ar espantado dos companheiros que ficaram no barco ao vê-lo passar por eles, experiência que deve ter lhe causado um prazer imenso. Em minha opinião, ele sabia ser aquela maior caminhada de sua vida. Imagino o que se passava na cabeça de Pedro. Não acredito. Ninguém achou que eu tivesse mesmo coragem de sair do barco, nem eu. Soltar-me da amurada foi a coisa mais difícil que já fiz. Tive medo de morrer. No entanto, aqui estou, fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus. Não sei como isso funciona, estou andando normal, mas alguma coisa, alguém está me segurando. Acho que estou começando a entender. É verdade. Ele é mesmo o Messias. Depois disso, nada será como antes. Nunca mais vou me conformar em viver dentro do barco. Para ser mais específico, acho que Pedro pensava no semblante de seu Senhor, pois suspeito que Jesus estivesse radiante por ver um de seus seguidores confiando tanto nele. Tenho a impressão de que, enquanto durou a caminhada, eles se entreolharam sem desviar os olhos nem por um segundo. Sair do barco foi o grande presente de Pedro para Jesus. A experiência de andar sobre as águas foi o grande presente de Jesus para Pedro. Vale a pena arriscar. A maioria de nós adora ouvir mensagens sobre como Deus é poderoso. As Escrituras estão cheias de imagens que nos tranquilizam. Ele é uma rocha, uma fortaleza, uma torre forte, é rei e guerreiro, faz das nuvens carruagens e cavalga nas asas do vento. E eu achando que a corrida de lombo de Reverso tinha sido o máximo. Aprendemos que Deus faz a terra tremer só com um olhar, faz as montanhas fumegarem com seu toque e a terra derrete ao som de sua voz. Gosto de ver o contraste entre a confiança de Jesus e o medo dos discípulos. Certa vez, uma tremenda tempestade desabou em cima de outro barco. Jesus tirava um cochilo enquanto os discípulos se apavoravam, achando que iam morrer. Quando acordaram,
Jesus não sentiu o menor receio. Limitou-se a ir até a amurada do barco e ordenar ao vento: aquiete-se, acalme-se. Imagine-se dentro de um barco, vendo um homem dirigir a palavra a um fenômeno da natureza. Em seguida, uma tempestade inteira evapora. Acha que eles pararam de ter medo depois disso? Ou que apenas o redirecionaram? A maioria das pessoas adora ouvir histórias relacionadas com um Deus poderoso a quem servimos. Mas aqui surge um problema. Só saber disso não basta para criar seres humanos corajosos. Posso receber uma enorme quantidade de informação cujo objetivo seja tranquilizar-me de que o poder de Deus é suficiente. Mas apenas a informação não transforma o coração ou o caráter humano. Para que essa transformação aconteça, são necessárias determinadas atitudes e experiências. Um exemplo clássico acontece depois que Moisés morre. As pessoas se põem a imaginar se Deus continuará cuidando delas. Repetidas vezes, ele as lembra: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Quando chega a hora de atravessar o Rio Jordão, Deus promete abrir um caminho para os israelitas. Podem confiar que Ele cuidará de tudo, mas Deus lhes pede para dar um primeiro passo. Quando os sacerdotes carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Em outras palavras, as pessoas experimentarão o poder de Deus, mas terão de dar o primeiro passo. Essa atitude exige não só o reconhecimento do poder de Deus, como um gesto baseado no pressuposto de que Deus é também digno de confiança. Eles primeiro precisavam molhar os pés. Eis uma pergunta poderosa que me fazem há muitos anos, com o intuito de me ajudar a determinar se já saí do barco em uma área qualquer de minha vida. O que você está fazendo que não poderia ser feito sem a ajuda do poder de Deus? Se você pudesse fazer essa mesma pergunta a Pedro, a resposta seria muito simples e direta. Claro que ele só conseguiria ficar fora d'água se Deus assumisse o comando. E quanto a você? Existe algum desafio em sua vida nesse exato momento grande o suficiente para levá-lo a desistir de qualquer esperança de vencê-lo sem a ajuda de Deus? Se não, pode ser que lhe esteja faltando motivação, o que é muito sério. Para andar sobre as águas, primeiro é preciso estar disposto a molhar os pés. Só então se descobre que vale a pena arriscar. Quando corro o risco de doar com generosidade, descubro que posso confiar em Deus para tomar conta de mim, mas primeiro tenho de molhar os pés. Quando corro o risco de confessar um pecado a outra pessoa, descubro que Deus de fato honrará minha sinceridade, mas primeiro tenho de molhar os pés. Quando corro o risco de usar meus dons espirituais, conheço a satisfação de ser usado por Deus, mas primeiro tenho de molhar os pés. Via de regra, Deus promove o crescimento da fé, pedindo que as pessoas deem o primeiro passo. Quando Ele chamou Moisés para sair do barco, enfrentar o faraó e conduzir seu povo, Moisés empacou. Deus então lhe pediu um pequeno passo: lança a tua vara no chão. Moisés obedeceu e ao mesmo instante ela se transformou em serpente. As serpentes eram adoradas no Egito e consideradas venenosas, de forma que Moisés deve ter ficado perplexo diante da ordem seguinte: estenda a mão e pegue a serpente pelo rabo. Se um dia eu tivesse de pegar uma serpente, coisa que acho bastante improvável, imagino que o faria segurando logo atrás da cabeça. Creio que as serpentes ficam irritadas quando alguém as pega, e segurá-las pelo rabo significa dar-lhes uma grande chance de manobra. Mas Deus queria que Moisés aprendesse algo acerca do princípio do primeiro passo. Então Moisés pegou a serpente, ela se transformou em vara outra vez. Ele descobriu que Deus era fiel, mas teve de pegar a serpente primeiro.
teve de dar o primeiro passo. Deus promete liberdade a Moisés e aos israelitas, e de fato os libertou do faraó. Mas primeiro tiveram de agir em confiança. Precisaram marchar rumo ao Mar Vermelho antes que ele se abrisse. Esse padrão se repete diversas vezes nas Escrituras. Naamã é obrigado a banhar-se 7 vezes nas águas antes de ser curado da lepra. Gideão tem de peneirar seu exército e reduzi-lo de 32.000 para 300 homens antes que Deus o livre dos midianitas. Os pães e os peixes devem ser entregues antes que possam ser multiplicados. A semente precisa ser enterrada na terra e morrer antes de alcançar uma vida mais grandiosa e frutífera. Se pretendo experimentar a maior medida do poder de Deus em minha vida, isso implicará passar pelo princípio do primeiro passo. Em geral, tudo começa com um ato de fé. Confiar em Deus o suficiente para dar um passo de obediência. O simples reconhecimento de que são verdadeiras as informações sobre seu poder não basta. Devo molhar os pés. Muitas vezes, no momento exato de dizer sim, não conheço todas as implicações envolvidas. Os pais nunca sabem do preço que terão de pagar por colocar filhos no mundo. O casal não conhece a relação entre prazer e sofrimento que o casamento lhe reserva. Ainda bem, ou talvez nunca daríamos o primeiro passo. Mas quando digo sim, disparo o gatilho para uma aventura que me transformará para sempre. Como a fé se desenvolve? Em minha opinião, um motivo muito importante pelo qual Deus sempre nos pede para dar o primeiro passo relaciona-se com a natureza da fé e como ela se desenvolve. A maioria das pessoas que conheço gostaria, ao menos em determinada época da vida, de ter mais fé. Sei que algumas se atormentam porque têm uma fé pequena demais. Estão certas de que essa falta de fé explica uma oração não respondida, sua debilidade espiritual ou a sensação de distanciamento de Deus. Martinho Lutero, famoso defensor da justificação pela fé, conhecia a dúvida como ninguém. Em Torgal, certa mulher, franzina e digna de dó, aproximou-se e disse: "Ah, doutor, tenho a impressão de que estou perdida e de que não serei salva porque não consigo crer." Retruquei então: "Minha senhora, quando a senhora repete o credo apostólico, acredita que está dizendo a verdade?" Ela respondeu batendo as mãos: "Sim, acredito, tenho certeza de que é verdade." Ao que respondi: "Pois então vá em paz, no nome do Senhor, cara senhora. Sua fé é maior e melhor que a minha." O diabo coloca essas ideias na cabeça das pessoas e diz: "Ah, você precisa ter mais fé. Você precisa crer de todo o coração. Sua fé não é muito forte nem suficiente." Dessa forma, ele as leva ao desespero. Quando as pessoas se debatem com a dúvida, podem convencer-se de que se esforçarão para ter mais fé. Mas a fé não é coisa que se possa adquirir com esforço. Imagine se alguém lhe dissesse a respeito do geyser mais conhecido do Parque Yellowstone. Descobri que duvido do velho fiel. Não tenho certeza de que ele seja digno de confiança. Qual seria seu conselho? Não adiantaria nada dizer a essa pessoa se esforçar. O melhor conselho se poderia dar seria: passe um tempo junto dele, procure conhecê-lo melhor. Como o velho fiel é fiel, daí o nome. Quanto melhor o conhecer, mais você confiará nele. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Nunca tente ter mais fé, apenas procure conhecê-lo melhor. Como Deus é fiel, quanto melhor o conhecer, mais você confiará nele.
A melhor maneira de conhecer sua fidelidade é arriscando obedecê-lo. Oli Halesby escreve sobre o pai que se aproxima de Jesus para pedir ajuda, dizendo: Se puderes. Se puderes, Jesus responde: Tudo é possível àquele que crê. Eu creio, insiste o homem. Ajuda a vencer a minha incredulidade. Como a maioria de nós, ele mistura confiança e dúvida. Qual o tamanho da fé daquele homem? Grande o bastante para se aproximar de Jesus, escreve Halesby. Isso já é suficiente. Qual o tamanho da fé de que necessitamos? Não é preciso de um sentimento de certeza, mas fé suficiente apenas para darmos um passo. Um único passo. No caminho culminante do filme Indiana Jones e a Última Cruzada, Indiana precisa se submeter a 3 provas muito difíceis para chegar ao Santo Graal e salvar o pai que está morrendo. A primeira prova é o sopro de Deus. Enquanto atravessa um corredor, tem de se abaixar no momento exato para evitar que grandes lâminas de metal lhe decepem a cabeça. A segunda prova é a palavra de Deus. Indiana deve pisar nas pedras certas, aquelas que formam o nome de Deus em latim, para não atravessar o chão e encontrar a morte. Mas a terceira prova, o caminho de Deus, é a mais difícil. Ele chega à beira de uma enorme fenda na terra, como um vão de cerca de 30 por 300 metros de profundidade. Do outro lado da fenda está a entrada para o Santo Graal. As instruções diziam: só saltando da cabeça do leão, ele provará seu valor. Indiana reflete: é impossível. Ninguém consegue pular toda essa extensão. Então percebe que a prova exige um salto de fé. O pai o incentiva. Você precisa acreditar, filho. Você precisa acreditar. Embora cada fibra e cada nervo do seu corpo gritem para que não faça, ele se aproxima da beira do precipício, ergue o pé, dá um passo em pleno ar, torcendo para não acabar como o coiote dos desenhos animados. Se você viu o filme, sabe o que acontece em seguida. Indiana não salta para a morte, mas é sustentado por uma força invisível. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor de Hebreus. Mas qual a quantidade de fé necessária? Boas notícias, não a certeza absoluta. Indiana Jones pode ter dúvidas, uma caverna inteira cheia delas. A confiança que lhe falta não pesa contra ele. E isso é muito bom, pois se as gotas de suor em sua prova indicam alguma coisa, pode-se dizer que ele não é exatamente um poço de certezas. Ele só precisa de fé suficiente para dar um passo, para arriscar a própria vida. Na maior parte do tempo, trata-se de uma questão de vontade. Se quiser agir como se houvesse uma ponte sobre o precipício, a ponte ali estará. Ele não cairá, mas precisa dar o primeiro passo, do contrário, nunca saberá. Expandindo sua área de conforto espiritual. A maioria de nós tem um espaço que poderia ser chamado de área de conforto espiritual, onde nos sentimos mais à vontade para confiar em Deus. Quando Ele nos chama para irmos além desta área, começamos a ficar nervosos e incomodados. Preferíamos não abandonar a área de conforto, pelo menos até estarmos mais bem preparados. Por exemplo, talvez nos sintamos confortáveis em relação a Deus quando estamos com os amigos da igreja, mas nervosos se temos de explicar nossa fé a um descrente. Podemos nos sentir confortáveis com o atual emprego, mas ansiosos com a possibilidade de Deus querer implantar um realinhamento profissional em nossa vida. Pode ser que achemos ter fé suficiente para orar por aqueles com quem nos relacionamos, mas a ideia de chamar a atenção de alguém que vem se comportando mal nos faz recuar.
Às vezes discutimos problemas do passado com conhecimento de causa, mas a simples ideia de compartilhar com um amigo íntimo nossas lutas atuais nos faz correr. Só há um jeito de aumentar nossa área de conforto espiritual e o simples acréscimo de informação não ajuda muito. Você terá de seguir o caminho de Deus, o qual exigirá um salto de fé. Você precisa sair do barco um pouco de cada vez. Pela manhã, peça sabedoria a Deus para descobrir onde deve molhar os pés naquele dia. Telefone para alguém a quem você vem evitando por medo. Expresse sua fé a uma pessoa que desconhece suas convicções. Demonstre amizade a alguém que preferiria evitar. Corra o risco de dizer a verdade para seu cônjuge, pais ou um amigo quando o normal seria hesitar. Não importa se todos esses passos produzirão o resultado esperado. Claro, às vezes sua iniciativa acabará em fracasso, mas pelo menos você estará dando à fé a chance de crescer. Você precisa sair do barco um pouco a cada dia. Nesse processo, sua fé aprofundará a sua área de conforto espiritual, se ampliará. A partir de onde Deus o está convidando a andar sobre as águas? Deixe-me apresentar 4 indicadores que o ajudarão a descobrir. Ao mesmo tempo, aproveito para lhe contar algumas experiências reais de pessoas que andaram sobre as águas. O indicador do medo. Com grande frequência, Deus nos pede para sairmos do barco no ponto em que temos mais medo, por querer que o superemos. Por exemplo, uma das aventuras espirituais mais empolgantes é ajudar outro ser humano a encontrar a Deus. O que nos impede de sair do barco na área do evangelismo? O motivo principal é o medo. Medo de quê? Em toda a história, muita gente arriscou o próprio sustento e até a vida pela fé. Em muitas regiões do mundo, isso ainda acontece com os cristãos. No entanto, para a maioria de nós, a pior situação é aquela em que outra pessoa não quer falar sobre assuntos espirituais. Podemos experimentar uma rápida sensação de acanhamento ou rejeição. Quando perguntamos, vamos conversar sobre espiritualidade? A pessoa pode dizer, acho melhor não, outro dia, quem sabe. De qualquer forma, obrigado. Esse é mais ou menos o máximo que pode nos acontecer. No entanto, veja pelo lado positivo. Podemos fazer parte dos propósitos redentores de Deus na Terra. Mas se esperar até me sentir 100% disposto a ter uma conversa espiritual com alguém distante de Deus, talvez não aconteça comigo. Terei de me arriscar primeiro. Preciso molhar os pés. Jeffrey Cotter relata uma ocasião, uma viagem de avião inesquecível, em que ele resolveu correr o risco. Pastor, voltando de uma entrevista e vestindo calça jeans, descobriu-se sentado ao lado de um executivo usando terno de risca de giz, do tipo que lê o Wall Street Journal, e não larga a pasta. O impulso inicial de Cotter foi evitar qualquer conversa, muito menos sobre assuntos relacionados a emprego. Mas quando o senhor MBA o cumprimentou, essa opção foi para o espaço. O negócio do homem era o que ele chamou clínica de estética completa. Descreveu como conseguiam transformar a autoestima de uma mulher mudando-lhe o corpo, falou com entusiasmo do poder e importância de sua atividade. Cotter ficou impressionado com o orgulho daquele homem por seu trabalho e conquistas. Tentou imaginar por que os cristãos não agem do mesmo jeito, porque tantas vezes assumimos uma atitude de quem quase pede desculpa por sua fé. Percebeu que decidira evitar o assunto durante o voo todo por causa do medo. Observando com ar de ceticismo as roupas de Cotter, o Sr. MBA perguntou-lhe qual seu ramo de atividade. Vou deixar Cotter contar o resto. O espírito começou a se mover sobre a face das águas. Ordem e poder surgiram do caos. Uma voz sussurrando lembrou-me: quem se gloriar, glorie-se no Senhor.
Por incrível que pareça, temos interesses comerciais parecidos, respondi. Você se ocupa de transformar o corpo, eu o caráter. Aplicamos princípios teocráticos básicos para conseguir modificações naturais de personalidade. Eu fisgara, mas sabia que ele nunca o admitiria. Orgulho é coisa poderosa. Sabe, já ouvi falar disso, respondeu o Sr. MBA, hesitante. Você tem escritório aqui na cidade? Ah, sim, temos vários escritórios, no estado inteiro. Para ser franco, atuamos em nível nacional. Há pelo menos um escritório em cada estado da União, até mesmo no Alasca e no Havaí. Ele me olhava perplexo. Vasculhava propriamente tentando identificar essa enorme companhia, de que com certeza ouvira falar ou lera, talvez no Wall Street Journal. Na verdade, somos uma multinacional e a administração planeja abrir pelo menos um escritório em cada país do mundo até o fim desta era. Fiz uma pausa. Sua empresa também tem planos assim? Bem, não, ainda não, respondeu. Mas você mencionou a administração. Como eles fazem para gerir uma empresa tão grande? É um negócio de família. O pai e o filho, são eles que cuidam de tudo. Devem ter um capital enorme, comentou o duvidoso. Está se referindo a dinheiro? Perguntei. Sim, imagino que sim. Ninguém sabe ao certo quanto, mas nós não nos preocupamos com isso, porque nunca falta. O chefe sempre tem o suficiente. Ele é um cara muito criativo. E dinheiro, bem, não é problema para ele. Temos até um ditado na empresa. Com relação ao chefe, ele tem cabeça de gado aos milhares nas colinas. Ah, quer dizer que ele é um fazendeiro também? Quis saber meu interessado companheiro de voo. Não, é só um ditado que usamos para indicar sua riqueza. Meu amigo recostou-se na poltrona. E vocês? Perguntou. Os empregados. Só vendo para crer, respondi. Há um espírito que permeia toda a companhia? Funciona assim? O pai e o filho se amam tanto que esse amor transborda para a empresa, de forma que todos nos amamos muito também. Sei que parece antiquado em um mundo como o nosso, mas tenho colegas de trabalho dispostos a morrer por mim. Acontece a mesma coisa em sua empresa? A essa altura eu quase gritava. As pessoas mais próximas começavam a se remexer nas poltronas. Ainda não, disse ele. Mas que depressa, querendo usar outra estratégia, quis saber. Os benefícios que vocês recebem são bons? Excelentes, disparei radiante. Tenho seguro de vida completo e seguro contra incêndio, os básicos. Você talvez não acredite, mas estão construindo uma mansão, nesse exato momento, para a minha aposentadoria. Sua empresa também tem disso? Ainda não, foi a resposta, dessa vez melancólica. Amanhecia. Sabe, tem uma coisa me incomodando muito. Leio vários jornais e se sua empresa é tudo isso que você diz, por que nunca ouvi falar dela até agora? Boa pergunta, disse eu. Afinal de contas, estamos no mercado há mais de 2000 anos. Não quer se candidatar a uma vaga? Tornamos-nos mais que dois estranhos no avião durante 5 minutos seguintes. Imagine se Deus se inspira para falar com alguém nesses termos. Claro, se você arriscar uma conversa muito espiritual, pode dar tudo errado. É bem possível que tropece várias vezes. Mas, se não quiser correr esse risco, o Espírito jamais conseguirá usar suas palavras para tocar alguém. Em vez de deixar que o medo impeça de agir, você pode fazer dele um indicador para avisá-lo de que Deus o quer usar. Mas primeiro, terá de molhar os pés para descobrir. O indicador da frustração. Às vezes, nas Escrituras, as pessoas são motivadas a confiar em Deus de maneira impressionante quando se sentem frustradas com a decadência de um mundo em pecado. Neemias não suportava a ideia de Jerusalém estar em ruínas. Foi motivado a correr o risco de cair em desgraça perante um rei e enfrentar uma oposição mortal para conclamar o povo de Deus à ação.
Davi não suportou ver um gigante filisteu, pagão, zombando do Deus de Israel. Foi movido a arriscar a própria vida em nome de seu Deus. Elias não suportou as práticas bárbaras da idolatria pagã. Foi movido a enfrentar sozinho todos os profetas de Baal. Também no mundo moderno, frustrados com a lacuna entre uma realidade decaída e nossa compreensão dos propósitos de Deus, sentimos-nos motivados a agir em prol de uma causa maior que nós mesmos. Um exemplo excelente disso foi dado por uma mulher chamada Henrietta Mears. Durante décadas, a senhorita Mears ministrou aulas para jovens solteiros em idade universitária na Igreja Presbiteriana de Hollywood. Influenciou na formação do caráter de toda uma geração de líderes cristãos, incluindo Billy Graham, Bill Bright, o ex-capelão do Senado Richard Harrison e centenas de outros. Frustrava não poder dar aos alunos material de primeira qualidade para educá-los, abrindo então uma pequena editora na garagem de sua casa. Ela se transformou na Gospel Light Publishers, uma das editoras cristãs mais atuantes da época. Henrietta sentia-se frustrada por saber de tantos cristãos que, vivendo em movimentada Los Angeles, precisavam de um lugar onde pudessem se acolher e estar a sós com Deus, para ouvi-lo melhor. Um dia, pegou o carro e subiu as montanhas, San Gabriel, onde encontrou aquele que lhe pareceu o local perfeito para isso. Expôs diante de Deus a quantidade de dinheiro que necessitaria. Em seguida, conversou com o proprietário das terras. Embora ele não pensasse em vendê-las, jamais deparara com uma pessoa de oração. Assim nasceu Forest Home, um dos primeiros centros de conferência espiritual do país. Henrietta sentia-se frustrada por não poder dar uma boa introdução à Bíblia, em um único volume, que ajudasse seus alunos a compreendê-la melhor. Tratou de escrevê-la ela mesma. O livro vendeu centenas de milhares de cópias e continua vendendo ainda hoje, décadas após a morte da autora. Ela fez tudo isso e muito mais, apesar de viver numa época em que as pessoas achavam que uma mulher não devia se meter nesse tipo de coisa. Inúmeras vezes ela deu o passo de fé, inúmeras vezes a ponte estava logo ali. No final de sua incrível vida, no leito da morte, alguém lhe perguntou: se tivesse de fazer tudo de novo, tem alguma coisa que a senhorita faria diferente? Ela pensou num instante e disse: se tivesse de fazer tudo de novo, eu confiaria mais em Cristo. Talvez Deus o esteja chamando para confiar nele justamente em uma área de frustração de sua vida. Ninguém se arrependeu de confiar mais em Cristo. Nunca. O indicador da compaixão. Toby foi incumbido de carregar as alianças em nosso casamento. Ele parecia um órfão dos romances de Dickens. Grandes olhos azuis, cabelos loiros quase brancos, pele translúcida. Prometemos à menina responsável por jogar pétalas de rosa no chão, que tinha o dobro da idade dele, um pedaço gigantesco de bolo de casamento, se não lhe soltasse a mão na cerimônia. Ela o segurou como um náufrago se agarra a um pedaço de tábua. Em determinado momento, ele deixou cair a almofadinha das alianças, pois ela não soltou nem para que pudesse se abaixar a apanhá-la. Pouco depois de nosso casamento, a família de Toby mudou-se e perdemos o contato. Anos mais tarde, descobri que um novo colega de trabalho era muito amigo da família de Toby. Ele nos contou as últimas novidades sobre nosso ajudante. No colégio, Toby havia escrito um artigo sobre a fome mundial e acabou ganhando da Visão Mundial uma viagem de estudos pela África de 2 semanas e meia. Toby não só ficou encantado com a beleza da Etiópia, mas também impressionado com a absoluta pobreza do país. Um dia, durante a viagem, ele esteve em um acampamento da Visão Mundial, ajudando a distribuir comida e suprimentos e brincando com as crianças locais. Quando ele e o restante do pessoal se preparavam para partir, um menino de 11 anos bateu de leve em seu ombro. Tinha os olhos grudados na camiseta que Toby usava.
Então, olhou para sua própria camisa esgarçada, suja e cheia de buracos. Tornou a olhar para Toby e, muito tímido, perguntou: "Me dá sua camiseta?" Toby não estava preparado para aquilo. Sua bagagem estava longe dali. Se desse a camiseta, teria de passar o resto do dia sem proteção, debaixo do escaldante sol africano. Mas não havia tempo para pensar no que fazer ou dizer. Afastando-se do menino, deu de ombros e entrou no ônibus. Na viagem de volta do acampamento, o peso daquele pedido tão simples se fez sentir sobre sua consciência. E Toby não conseguiu pensar em outra coisa. Ficou assim pelo resto do dia. À noite, todos conversaram animados sobre as experiências do dia, exceto Toby. O menino de 11 anos, que só queria sua camiseta, não lhe saía da cabeça, nem as palavras de Jesus. O que vocês deixam de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Depois que todos se recolheram para dormir, Toby entrou no quarto e começou a chorar. A lembrança daquela cena o assombrou o resto da viagem. Onde quer que fosse, viu o rosto do menino. Até depois de voltar para casa em Michigan, não conseguia tirá-lo da cabeça. Só pensava que nos Estados Unidos temos tantas camisetas que às vezes falta lugar para guardá-las. Decidiu que precisava fazer alguma coisa. Organizou então uma campanha intitulada "Dê a camiseta de seu corpo". Começou batendo de porta em porta. Convenceu algumas lojas de conveniência a permitir a instalação de caixas de papelão, onde as pessoas podiam depositar suas doações. Estações de rádios locais souberam da história e lhe concederam algum espaço gratuito. De repente, quando se deu conta, parecia que todos em Michigan tinham ouvido falar de sua campanha. Foram arrecadadas mais de 10.000 camisetas. Em seguida, um novo problema surgiu. Como transportar 2 toneladas de camisetas de Michigan para a Etiópia? Ligou para várias empresas de ajuda humanitária, contando sua história. Recebia sempre a mesma resposta: gostaríamos de ajudar, mas ficaria caro demais. Caro quanto? Telefonou para um serviço de entregas e perguntou quanto custaria para enviar 2 toneladas de camisetas para a África. A resposta: $65.000. Sendo assim, Toby orou um pouco mais. Muito bem, Deus, o Senhor arrecadou essas camisetas. Agora, como vai fazer para que cheguem a seu destino? Por fim, entrou em contato com uma organização chamada Defensores da África Abaixo do Saara. Aconteceu de eles terem um carregamento de provisões para aquele continente e concordarem em levar as camisetas sem cobrar nada. Mas havia um problema. Teriam de deixá-las em um único país. Algum inconveniente? Quiseram saber se as camisetas foram todas para a Etiópia? Toby não sabe ao certo onde as camisetas foram parar, mas espera que ao menos uma tenha chegado às mãos de certo menino. Nunca vou esquecer aquele garoto, diz. Reconheço ser pouco provável que ele receba uma camiseta das que mandei. Qual a chance disso acontecer? Mas posso orar. Deus pode fazer qualquer coisa. Talvez um forte sentimento de compaixão seja a forma usada por Deus para lhe indicar que o quer andando sobre as águas. Quando foi a última vez que você se dispôs a correr um sério risco na área da compaixão? Jesus fazia isso o tempo todo. Tocar em leprosos, comer com coletores de impostos, conversar com prostitutas era a sua principal ocupação. Talvez em seu caso signifique envolver-se com o chefe autoritário de uma organização qualquer ou servir como voluntário por algum tempo em um país de terceiro mundo, ou arranjar tempo para ter compaixão por alguém que trabalha em um escritório vizinho ao seu ou mora em seu quarteirão. O indicador da oração. Fico impressionado de ver como as histórias de pessoas que andam sobre as águas, seja nas escrituras, seja na vida real, quase sempre envolve oração. Alguma coisa na atitude de sair do barco transforma as pessoas em adeptos intensos dessa prática, pois têm consciência de que são incapazes de realizar grande coisa sem a ajuda de Deus.
Uma das minhas aventuras favoritas no campo da oração foi vivida por Doug Coe, que tem um ministério em Washington, D.C., cujos membros, em sua maioria, pertencem à política e a órgãos governamentais. Doug conheceu Bob, um vendedor de seguros sem qualquer vínculo com os círculos do poder. Bob tornou-se cristão e começou a encontrar-se com Doug para aprender mais sobre sua nova fé. Um dia, Bob chegou todo eufórico por ter encontrado na Bíblia uma passagem em que Jesus diz: "Eu farei o que vocês pedirem em meu nome." É verdade mesmo? Quis saber. Bem, não chega a ser um cheque em branco, Doug explicou. Você precisa considerar essa afirmação no contexto dos ensinamentos de toda a Bíblia sobre oração. Mas sim, é verdade mesmo. Jesus de fato responde às orações. Ótimo, exclamou Bob. Então vou começar a orar por alguma coisa. Acho que vou orar pela África. Acho que esse alvo é um pouco amplo demais. Por que não o restringe a um só país? Doug aconselhou. Muito bem, vou orar pelo Quênia. Você conhece alguém no Quênia? Não. Já esteve no Quênia? Não. Bob só queria orar pelo Quênia. Assim, Doug resolveu fazer um acordo um tanto estranho. Desafiou Bob a orar todos os dias pelo Quênia durante 6 meses. Se ele fizesse isso e nada de extraordinário acontecesse, Doug lhe daria $500. Do contrário, Bob lhe daria a mesma quantia. E se não orasse todos os dias, o acordo estaria desfeito. Um programa de oração bastante incomum, mas Doug sempre foi um cara criativo. Bob começou a orar e por muito tempo nada aconteceu, até que uma noite ele participou de um jantar em Washington. Cada convidado ao redor da mesa falou um pouco sobre sua vida profissional. Uma mulher disse que ajudava a dirigir um orfanato no Quênia, o maior da região. Bob de repente viu $500 ganharem asas e voarem para bem longe. Mas não conseguiu se conter. Não é do tipo que desiste fácil. Até então falara muito pouco durante o jantar, mas agora despejava uma saraivada de perguntas sobre a pobre mulher. Vejo que você tem um grande interesse pelo meu país, ela comentou afinal, um pouco atônita com intensa e tão repentina curiosidade. Já esteve no Quênia? Não. Conhece alguém no Quênia? Não. Então por que todo esse interesse? Bem, um amigo meu está meio que me pagando $500 para orar pelo Quênia. A mulher lhe perguntou se ele gostaria de visitar o Quênia e conhecer o orfanato. Bob estava tão ansioso para aceitar o convite que, se pudesse, seria capaz de ir direto do jantar para o aeroporto. Chegando ao Quênia, ele ficou horrorizado com a pobreza e a falta de atendimento médico básico. De volta a Washington, não conseguia esquecer o que vira. Pôs-se a escrever para grandes companhias farmacêuticas, descrevendo-lhes a enorme necessidade de que fora testemunha. Lembrou-lhes das grandes quantidades de medicamentos jogadas fora todos os dias, por não terem sido compradas. Por que não mandá-las para o Quênia? Perguntou. Algumas dessas companhias o atenderam. O orfanato recebeu mais de $1 milhão em produtos farmacêuticos. A mulher do Quênia telefonou para Bob e disse: Bob, estou impressionada. Recebemos doações fantásticas por causa de suas cartas. Gostaríamos de lhe mandar uma passagem para que você venha nos visitar outra vez e participe conosco de uma grande festa. O que me diz? Bob fez sua segunda viagem à África. O presidente do Quênia participou das comemorações, pois se tratava do maior orfanato do país, e levou Bob para conhecer Nairobi, a capital. No passeio, visitaram uma prisão. Bob quis saber um pouco mais sobre um grupo de homens que viu ali. São prisioneiros políticos, disseram-lhe. Acho uma pena mantê-los aqui, ele comentou ansioso. Vocês deviam deixá-los livres. Já em Washington, algum tempo depois, ele recebeu um telefonema do Departamento do Estado do Governo Federal. Gostaria de falar com o Sr. Bob. É ele mesmo. O senhor esteve no Quênia recentemente? Sim.
O senhor fez alguma declaração sobre prisioneiros políticos ao presidente daquele país? Sim. O que o senhor disse? Que deveria libertá-los. Do outro lado da linha, o oficial explicou-lhe que o governo americano havia anos tentava libertar aqueles prisioneiros sem sucesso. Os canais diplomáticos regulares e manobras políticas não tinham levado a lugar algum. Mas agora os prisioneiros haviam sido libertados e o departamento fora informado de que isso se devia, em grande parte, a Bob. Por isso, o governo lhe telefonava para agradecer. Meses mais tarde, foi a vez de o presidente do Quênia telefonar para Bob. Pretendia reformular seu gabinete e nomear novos ministros. Será que Bob poderia ir ao Quênia, orar por ele nos 3 dias necessários para realizar aquela importante tarefa? Mais uma vez Bob, que nunca estivera envolvido com política, tomou um avião para o Quênia, onde orou e pediu a Deus sabedoria para o líder daquela nação, a fim de que escolhesse bem os membros do seu governo. Tudo isso aconteceu porque um homem saiu do barco. E quanto a você? Pelo que está orando? Estabeleça um prazo de 6 meses. Quero fazer um trato com você. Vamos chamá-lo de desafio de Bob. Se você orar todos os dias durante 6 meses e nada acontecer, escreva-me. Não prometo $500, mas pelo menos lhe reembolso o valor deste livro. Do contrário, se alguma coisa extraordinária acontecer, você terá de me escrever e contar tudo. Andar sobre as águas não diz respeito à realização de algo grandioso. Na verdade, você não consegue fazer nada duradouro sozinho. Diz respeito àquilo que Deus, por seu poder e graça, anseia fazer com a sua vida. Mas primeiro, você terá de molhar os pés. Saindo do barco. 1. Qual foi a última experiência mais vívida em que Deus operou em você ou por seu intermédio de andar sobre as águas? Descreva as suas sensações. 2. Como você responderia à seguinte indagação? O que estou fazendo hoje que não conseguiria sem o poder de Deus? 3. Nunca tente ter mais fé, apenas procure conhecer Deus melhor. Como você descreveria sua fé atual? O que o ajudaria a conhecer Deus melhor? 4. Que passo você poderia dar hoje para expandir sua área de conforto espiritual? 5. E quanto a Bob? Por que região do mundo ou causa ou necessidade maior que a sua você estaria disposto a orar pelos próximos 6 meses?